Olá, bruxos e bruxas, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer um assunto que tem muitas controvérsias, que é a questão da relação com o dinheiro relacionado com a espiritualidade. Porque existem algumas vertentes que demonizam o dinheiro e vou mostrar, assim, de acordo com os meus conhecimentos, né, que existe muita manipulação, né, com relação à relação do dinheiro aí com as pessoas e com a religiosidade, com a espiritualidade. Bom, todo mundo precisa de dinheiro, né? Todos nós precisamos ganhar dinheiro para a gente não só sobreviver, para a gente viver, ter uma qualidade de vida boa, confortável, proporcionar um conforto para os nossos, né, os nossos familiares, enfim. E para a gente aproveitar aí os prazeres da vida, né? Afinal, a vida não é só você trabalhar para pagar as continhas no final do mês e se sobrar alguma coisa, você ter um lazer, você comprar uma coisa que você gosta, enfim. E, bom, esse seria o básico que todo mundo deveria ter e deveria buscar, né? Agora, por que religiosidade, espiritualidade com dinheiro? Existem algumas vertentes, aliás, muitas vertentes, né? As religiões abrâmicas, de uma maneira geral, demonizam o dinheiro, né? Demonizam você querer dinheiro, você ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, né? Que é totalmente absurdo, porque aí vem muitas crenças limitantes, né? Tem essas religiões, principalmente, aí, as religiões cristãs, as religiões abrâmicas, né? Englobando tudo. Tem essa relação de demonizar o dinheiro, de que se você buscar muito aí os ganhos materiais e você só pensar em dinheiro, você é mal visto, é como se você estivesse aí se afastando do caminho espiritual. Existem algumas vertentes, né, que prezam aí pelo minimalismo, né, por viver uma vida mais simples, sem muitos ganhos materiais, sem essa relação com o dinheiro mais... como se o dinheiro ficasse em segundo plano, né, e tudo bem, né, é um estilo de vida. Mas o que eu vou falar aqui é sobre demonizar o dinheiro, né? Sobre transformar o dinheiro numa coisa suja, numa coisa negativa. E essas crenças, elas nos afastam assim, da nossa verdadeira prosperidade, do nosso crescimento, né? Trazem questões de não merecimento, né? Como se o dinheiro fosse algo sujo. A gente vê muito isso nas grandes religiões. Porque, enfim, tem questões aí religiosas, questões até políticas aí por trás, né, de tantas crenças, tantos padrões limitantes com relação ao dinheiro aí ao longo da história. Por exemplo, se você é muito rico, muito abastado financeiramente, você teria que dar uma parcela para a igreja, né? Porque se você só pensasse em dinheiro, né, não podia, porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é feio, o dinheiro te afasta da espiritualidade, né? E então você sempre tem que estar dando uma porcentagem para a igreja, seja para a igreja católica, seja para os protestantes, né? Tem os neopentecostais, hoje em dia a questão de dízimo, a questão das ofertas, né? Fala-se muito em dinheiro, mas é de uma maneira que demoniza o dinheiro. Não é de uma maneira que você vê o dinheiro como algo bom, que vai te proporcionar coisas boas na sua vida, mas sempre de uma maneira suja. Isso é uma maneira errada dessa relação com o dinheiro. E, infelizmente, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, que ficam à mercê desse tipo de pensamento e de comportamento. Porque a gente no dia a dia, a gente observando as pessoas e a sociedade de uma maneira geral, a gente vê como é o comportamento com pessoas que têm, né, um poder aquisitivo maior. Geralmente essa pessoa ganha ali inimizades simplesmente porque está prosperando, simplesmente porque escolhe fazer certos sacrifícios de se dedicar a um estudo, a um trabalho para conquistar dinheiro, para conseguir proporcionar uma boa vida para si, para os seus, aproveitar os prazeres que a vida dá, né, que o dinheiro pode nos proporcionar. Então, estou falando aqui de uma via de mão esquerda, né, pela via do luciferianismo, que a relação com o dinheiro é uma relação de tratar o dinheiro como realmente uma energia, como uma divindade mesmo, porque o dinheiro não é sujo,
ter dinheiro não é você pensar em ganhar dinheiro, não é feio, né? Nós precisamos de dinheiro para a gente ter uma vida digna. O que é ter uma vida digna? É ter uma vida em que você não tem grandes preocupações em como você vai sobreviver, como você vai manter os seus. É ter um conforto, né? Dependendo aí da vontade e da necessidade de cada um. Mas é preciso retirar muitas crenças limitantes, muitos padrões, como por exemplo, tem alguns dizerezinhos assim, né, popularmente conhecidos, que trazem aí essas limitações, esses padrões aí de escassez, como por exemplo, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Né? Então, já faz essa diferença aí de que mesmo que você tenha pouco dinheiro, ou você tenha uma vida ali limitada financeiramente, se você estiver numa igreja, se você estiver acreditando em Deus, tá ok. E se você tiver muito dinheiro, se você não tiver Deus ou não estiver ali dentro de uma religiosidade, você não tem nada, porque o que importa é a presença de Deus, né? O que importa é você estar ali dentro de algumas religiões, ou então doando parte do que você ganha das suas riquezas, senão você não vai ganhar um lugarzinho no reino dos céus. Né? Então tem a questão do medo também, a manipulação pelo medo. Então as pessoas que pensam muito em dinheiro, elas são até mal vistas na sociedade, né? São pessoas, você só pensa em dinheiro, você é ganancioso, a vida não é só trabalhar, a vida não é só estudar. Então, basta você começar a fazer um esforço de melhorar de vida para você querer realmente ter uma ascensão financeira enfim, querer ter uma vida mais confortável, que as pessoas no seu entorno muitas vezes começam a te apedrejar, a te condenar, a te julgar, porque ao invés dessas pessoas terem você como uma inspiração, não, elas preferem apedrejar, porque não tem muitas vezes coragem de fazer certos sacrifícios, porque estão acomodadas com uma vida miserável, com uma vida aí com limitações. Aí vem crenças de não merecimento, de que o dinheiro é sujo, né? E tem a questão da lamentação, né? Então você não pode se vangloriar, você não pode ser feliz ou ostentar, por exemplo, suas riquezas, os seus ganhos, porque isso é feio perante a sociedade. Afinal de contas, tem até escrito na Bíblia, tem um versículo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Aí as pessoas pegam esses versículos soltos, né, tiram do contexto ou se apegam num único versículo para tá aí espalhando essas crenças limitantes, né? Então assim, para ganhar o reino dos céus, você não precisa de riquezas, você não pode ter riquezas, você não pode ter o ouro, nem a prata, nem ter muitos bens, né? Então isso é internalizado na mente, na cabeça das pessoas, e as pessoas vão ficando cada vez mais com crenças limitantes com relação ao dinheiro, né? E você não pode dizer que você está bem, você não pode dizer que você, estou ganhando dinheiro, estou bem financeiramente, estou feliz financeiramente, né? Porque as pessoas te veem com maus olhos. Você não pode se vangloriar, você não pode comemorar aí as suas conquistas, porque você é mal visto, né? Tem muita crença limitante com relação ao dinheiro, né? É mais fácil você ser bem aceito se você disser que você tá fudido, por exemplo. Você pode dizer que você tá na merda e todo mundo vai, coitadinho, pobrezinho, aí todo mundo vai se identificar, coitado e tal. Então isso é super aceito, né? Você ficar se lamentando, você ficar chorando miséria, com pensamentos de escassez, a sociedade até não fica te apedrejando, né? Vai ficar ali esse sentimento de pena e de muita humildade, de muita pobreza ali, as pessoas têm uma peninha e você é bem aceito. Mas se você, por exemplo, morre de trabalhar para, por exemplo, conquistar a sua casa própria, conquistar um carro para ter um conforto, por exemplo, quiser viajar, né, um lazer aí, enfim, proporcionar aí bons momentos para você e para a sua família, bons momentos que o dinheiro pode proporcionar, você é apedrejado, você é mal visto, porque o dinheiro é sujo para essas pessoas, né? E para quem conhece verdadeiramente
a energia do dinheiro, e sabe que o dinheiro, ele é uma energia, e é uma energia que nós podemos acessar, é uma energia boa, e que nós não precisamos ter medo, né, de pensar em dinheiro, de querer melhorar, de querer ter uma vida melhor. Aí tem aí os padrões, né? Pois se você nasceu numa família que já é humilde, já é mais enfim, financeiramente aí mais humilde, mais pobre, a questão do não merecimento, de você achar que a sua vida é só aquilo ali, e você não pode conquistar uma vida melhor, né? Já vi muitos casos disso, comigo mesmo isso já aconteceu muito, de querer uma vida melhor enfim, querer dar um passo maior, querer ter uma vida mais confortável, que não era ali a minha realidade, e de alguém chegar e dizer, não, isso não é pra você, você nasceu assim, você é de uma família assim, então isso não é pra você, você tem que se conformar com a vida que você tem. Isso é imposto pra gente na sociedade, né? Que você não pode sonhar alçar voos mais altos, você não pode ter ambição, porque a ambição é uma coisa feia, a ambição é um pecado, né? Tem toda a questão dos pecados que trazem aí o medo, né? As coisas negativas e que limitam muito as pessoas. E trazendo para a espiritualidade, tem algumas vertentes religiosas que pregam muito a humildade, a caridade, né? Que por um lado é até bonito, né? Você ajudar o próximo, você fazer uma caridade, mas você não pode deixar que isso se anular ou se deixar de lado para ajudar os outros. Na teoria é muito bonito e é o que as religiões pregam, né? Eu vou aqui esquecer dos meus problemas, eu vou aqui muitas vezes dividir o pouco que eu tenho, isso é muito, muito bonito, mas isso às vezes perde o controle. Não estou falando mal de religião nenhuma, mas, por exemplo, dentro da Umbanda, que se prega muito isso, Umbanda que é uma religião muito bonita, mas ela tem lá seu lado negativo sim, as suas controvérsias, porque existe muita questão da caridade, da humildade. Então é comum você ver muitos sacerdotes de Umbanda que vivem uma vida muito difícil financeiramente, né? Que ajudam muitas pessoas, que vivem uma vida com muitas dificuldades, porque às vezes não cobra ali o preço justo para fazer um trabalho, não cobra ali o preço justo por um atendimento, tem esse tabu, tem essa vergonha, tem esse medo, é um medo de que as pessoas julguem que você está pensando mais em dinheiro do que na espiritualidade, então você tem que se doar eternamente para um serviço espiritual e esquecer das suas necessidades básicas, esquecer que você tem que comer, que você tem que pagar as suas contas, que você precisa sim de um conforto, de uma qualidade de saúde aí melhor, né, que envolve médicos, envolve alimentação, enfim, toda uma questão. Mas que infelizmente, não só na Umbanda, mas outras vertentes religiosas, demonizam totalmente. Então você passa uma vida toda de doação, de caridade, em que você se coloca em segundo, em terceiro plano, né? E continua tendo uma vidinha ali, mais ou menos, às vezes uma vida até miserável, que eu já presenciei, né? Mas ajuda muitas pessoas, mas não consegue ajudar a si próprio por causa dos tabus, por causa das crenças limitantes com relação ao dinheiro. E isso é eu acho isso muito triste, porque se você está ali executando um bom trabalho espiritual, se você se preparou, se você estudou, por que você não pode ganhar dinheiro com isso? Né? Ninguém trabalha de graça. Se você vai por exemplo, numa confeiteira, ela vai cobrar o preço justo pelo trabalho dela. Ela estudou e ela se preparou para te entregar um bom trabalho, né? Se você vai construir na sua casa, fazer alguma obra, né? Aquele pedreiro, aí ele se preparou, ele estudou para te entregar um bom trabalho. E por que com a espiritualidade a gente tem que entregar de graça? Por que a gente não pode cobrar o preço justo pelos nossos serviços, né? Existe aí uma questão para quem coloca oráculos, principalmente ali quem está começando, de ter um tabu de cobrar o preço justo, né? Eu estou começando, eu estou aprendendo, então eu não vou cobrar. Aí quando já tem ali uma certa prática, uma certa experiência, muitas vezes não quer cobrar, porque acha feio, o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Mas a gente sabe que não é totalmente de graça, não é.
Quando você tem um trabalho espiritual, um serviço espiritual que você executa bem, que você se prepara, que você estuda para oferecer esse serviço, a gente sabe que não é de graça, né? Nem que seja ali um processo que você tem que fazer, um sacrifício de muitas vezes deixar de fazer algo que você gosta, ou de ter um lazer para estar ali estudando, se dedicando, fazendo anotações, tudo isso tem um preço. Então, por que eu tenho que dar o meu serviço de graça? Não faz sentido, sabe? Não faz o menor sentido. Outra coisa também, além do tarô, dos oráculos, né, os próprios trabalhos espirituais que as pessoas não querem dar o devido valor, né? Se você faz um trabalho, se você faz ali uma firmeza de uma vela, se você faz uma entrega, mas você se preparou para fazer aquilo, né? Você estudou, você fez sacrifícios, você muitas vezes passou ali por iniciações, por feituras, você estudou, você se dedicou por muito tempo para executar aquele bom trabalho. As pessoas não querem dar valor, porque as próprias pessoas também, elas acham que o que você entrega de espiritualidade, né, o trabalho que você faz, tem que ser entregue de graça, ou então por um valor ridículo, né? Então, como é que você vai transformar a vida de outra pessoa, como é que você vai ajudar a pessoa a resolver um problema, muitas vezes problemas graves, e você vai entregar de graça, ou você vai entregar por um preço ridículo? Não faz sentido. Então, e não é feio você cobrar. E a espiritualidade, principalmente falando de oráculos, falo por mim, eles cobram. Então, durante algum tempo na minha vida, eu tinha esse tabu de cobrar pelos baralhos, pelas tiragens, principalmente quando eu estava ali começando. Então, quando eu fui pegando a prática, que realmente foi aguçando aí a intuição, os dons, a espiritualidade começou a me cobrar para eu não fazer mais de graça. E das vezes que eu fiz de graça, eu não vou dizer que eu sofri um castigo, mas eu fui chamada a atenção da espiritualidade para não repetir isso, porque o que eu dou de graça é como se fosse uma energia perdida. Porque, por exemplo, falando de tiragens, né, especificamente, quando a gente faz uma tiragem para uma pessoa, a gente tem os decks que a gente gasta para comprar, tem a preparação, tem o nosso estudo, tem ali os materiais que a gente usa, é uma vela, é um incenso, é uma limpeza, é o nosso tempo que está sendo gasto ali, que a gente poderia estar usando para fazer outra coisa. Então, é certo e é justo que seja cobrado. Fora a troca energética, né? Porque numa tiragem de oráculo, existe essa troca energética. Então, muitas vezes, já fiz tiragens e que eu fiquei muito ruim depois, né? Que eu peguei ali um peso, mesmo tomando todos os cuidados, peguei um peso, peguei uma carga energética ali que não era minha, que às vezes as tiragens são muito intensas, às vezes a pessoa está com muitos problemas, está com muitas questões, e querendo ou não, a gente sempre acaba ali, né? Pegando alguma coisa. Então, gastar fazendo banhos, gastar um dinheiro ali para trazer de volta aí esse equilíbrio, né? De se limpar, todas essas questões. Então, quando você estabelece uma troca de dinheiro, então o universo estabelece assim, não, estou prestando um serviço, então essa troca energética já fica menos intensa, porque você está entregando um serviço para aquela pessoa, quando terminar, a energia é cortada, e estabeleceu essa troca que foi do dinheiro, então cada um vai para o seu lado e a oraculista fica bem, a outra pessoa também fica bem, né? Apesar de que às vezes ainda acontece ali de alguma energia ficar e a gente tem ali que, né, dispor de alguns aparatos para se limpar e retirar aquela energia da gente. Mas a troca do dinheiro, ela serve para isso. E também para pagar o nosso tempo, a nossa dedicação, os materiais que a gente dispõe para fazer aquela tiragem. E muitas vezes uma tiragem, ela não dura só naquele momento, naquela hora ali que você está tirando. Muitas vezes você continua ali naquela vibração daquela pessoa, você vai pensar em que trabalho aquela pessoa ali precisa, né? Porque às vezes de uma tiragem vem um trabalho, né? Tem todas essas questões, então pode e deve ser cobrado e cobrado um preço justo pelo seu trabalho, né? Então, assim, primeiramente respeito, né? Se você que faz um trabalho espiritual e você tem medo de cobrar, não tenha medo de cobrar, porque você não vai perder clientes. A partir do momento que você estabelece uma relação de respeito por você mesmo, então as coisas começam a fluir.
né? Então, como é que a gente começa a acessar essa energia do dinheiro, essa energia da prosperidade e quebrar essas crenças limitantes? É realmente se observando, né, desde a infância e observando aí a sociedade, os condicionamentos, os padrões. A gente vai notando aí algumas coisas que a gente tem com relação ao dinheiro que a gente fica reproduzindo até de maneira inconsciente. A gente nem percebe, né? Questões de que dinheiro é sujo, de que a pessoa que pensa muito em dinheiro é uma pessoa gananciosa, ambiciosa, e ter ambições é errado, né? Tem essa falsa ideia. Quando você começa a observar, quando você, por exemplo, começa a ter pensamentos de escassez, né? Quando você não se permite, por exemplo, você está ali com dinheiro, você quer muito fazer alguma coisa, comprar alguma coisa que vai te agradar, ou sair para algum local, enfim, quando você quer, né, aproveitar os prazeres do dinheiro, mas você se sente ali preso e limitado, porque você fica vibrando na falta, vibrando na escassez, achando que vai faltar, então você não se permite aproveitar aquele momento, né, mesmo estando com o dinheiro, porque isso é uma crença limitante, é um pensamento de escassez. Então, tudo isso a gente precisa observar e começar a quebrar na nossa mente, né? O todo é mental, né? Sempre falo isso, principalmente para quem é luciferiano, tudo começa na nossa mente, né? Lúcifer é mental, o todo é mental. Então, o trabalho começa na nossa mente. O trabalho de quebrar essas crenças limitantes, o trabalho de observar aí esses padrões que a gente vem aí desenvolvendo, que a gente vem alimentando durante toda uma vida, né? Pensamentos de falta, pensamentos de escassez, o pensamento de não merecimento e o olhar para as outras pessoas. Quando você vê uma pessoa ali que está muito esforçada, que está desejando muito melhorar de vida, tem essa pessoa como inspiração, tem essa pessoa como motivação para você também melhorar a sua vida, né? É muito bonito você ver às vezes uma pessoa que nasceu numa condição muito pobre, muito humilde, e de repente essa pessoa ali tem uma ambição e ela começa a estudar, começa a se esforçar, faz uma coisa ali, faz outra coisa ali, mesmo sofrendo algumas decepções, faz as coisas e não dá certo, mas mesmo assim essa pessoa não se desanima, não entristece e ela continua tentando e uma hora ela vai conseguir, porque ela tem essa veia dentro de si. Essa vontade de querer mudar de vida. Por quê? Porque ela entendeu que ela pode, mesmo ela tendo uma condição de vida muito difícil, ela sabe que ela pode alcançar aí voos mais altos, que ela pode melhorar de vida, sair dessa situação. Então, isso é muito bonito de se ver. Isso é muito inspirador, né? Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente se inspira, a gente vai lá e motiva a pessoa, né? A gente dá forças e ali a gente se motiva também. Então, o dinheiro ele não é ruim, o dinheiro ele não é sujo. Você pensar em dinheiro não é pecado, até porque pecado nem existe, né? O pecado foi criado para manipular as pessoas através do medo, né? Limitar as pessoas. Então, existem várias formas de manipulação, inclusive o dinheiro, que toda essa manipulação é para que o pobre continue cada vez mais pobre e o rico continue cada vez mais rico, para que as pessoas que são mais pobres, falando financeiramente, elas não saiam, né, do seu local de origem, continuem naquela situação, aí vai de pai para filho, para neto, nessa mesma escassez, nessa mesma pobreza, porque a pessoa tem essa ambição, essa motivação como uma coisa negativa. Isso é uma coisa que na via da mão esquerda, no luciferianismo, a gente precisa quebrar. É uma das coisas, é um dos trabalhos do luciferiano, é um dos trabalhos da mão esquerda, da via de mão esquerda, seja ela qual vertente for. Essa relação com o dinheiro, uma relação saudável, uma relação em que você trata o dinheiro realmente como uma divindade, como um ser espiritual. O dinheiro, ele conversa com a gente, o dinheiro, ele chega pra gente e ele tem que se movimentar na nossa vida. Então, a gente tem que tratar ele com respeito, não com medo, não com pensamentos de escassez, não com limitações. Então, como é que eu começo a atrair essa prosperidade para a minha vida? É quebrando esses padrões, primeiramente. Quando você começa a quebrar esses padrões dentro de si,
né? A gente começa a ver, né, no externo as coisas mudarem. Então, são pequenas coisas do dia a dia, pequenas coisas bobas que muitas vezes a gente faz e nem percebe. Por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa e tem um preço X e a outra coisa do mesmo jeito tem outro preço X e a diferença é de centavos. Aí você opta por levar o mais baratinho porque tem ali uma diferença boba de 10, 20 centavos. É um pensamento de escassez. Ou você não se permitir, por exemplo, sair para se divertir com a sua família, com você mesmo, sozinha, comprar algo que você gosta, algo bonito, algo que vai te deixar feliz. Você não se permite, não, porque vai faltar. Não, porque se eu gastar com isso aqui é uma bobagem, é uma futilidade. Então eu não vou gastar para guardar. O guardar muito dinheiro também é um problema. O dinheiro tem que circular, né? O dinheiro parado demais, que ele não se movimenta, uma hora ele vai parar de se movimentar e vai acabar, né? Também tem esse padrão também de você acumular e não permitir usufruir dos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Então, são pequenos padrões, são pequenas atitudes que a gente vai quebrando no dia a dia. Quando ver uma pessoa ambiciosa, não ver essa pessoa com olhos negativos. Sim, se achar merecedor, sim, capaz sim de ter uma vida melhor. Quando você trabalha isso na mente, depois você começa a externalizar. Então, ali te dá forças para você buscar uma vida melhor. A sua mente vai se expandir quando você quebra todas essas limitações com relação ao dinheiro e você começa a ver várias possibilidades, né? Então, por mais que você veja ali que não tem uma possibilidade de melhorar de vida, de repente você vê ali uma possibilidade, aí você enxerga outra possibilidade e você começa a agarrar essas possibilidades e assim começar a fazer um trabalho de mudança de vida, de crescimento financeiro, junto à espiritualidade. Então, tudo começa na nossa mente. Nós temos muitos padrões limitantes com relação ao dinheiro, sim, que foram impostos pela sociedade ali junto com as religiões, para que o dinheiro seja visto sempre de forma suja, de forma feia, né? Então, quebrar esses padrões é o pontapé inicial para que a gente comece a acessar uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, com ganhos materiais, com prosperidade, com alegria, com os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Afinal de contas, a gente só tem essa vida, né? E o nosso corpo físico, que é o nosso veículo aqui na Terra, ele foi feito para a gente aproveitar todos os prazeres, manifestar manifestar a riqueza e saborear, por exemplo, uma boa comida, uma boa bebida, uma viagem que você conhece aí outras culturas e você se enriquece ali de conhecimentos, você proporcionar para os seus uma qualidade de vida melhor, uma saúde, né, uma casa confortável, um carro para você se locomover. Tudo isso, todos nós merecemos, né? Afinal de contas, isso é dignidade. E dignidade tem que andar lado a lado com espiritualidade. A espiritualidade, a religiosidade, ela não pode ser vivenciada de maneira miserável. Não pode, são coisas que não combinam. Então, se você é uma pessoa que tem aí uma espiritualidade, se você tem uma religiosidade que contempla muito ali a pobreza e a miséria, ao meu ver, tem alguma coisa de errado. Afinal de contas, seja lá o Deus que você acredita, eu acredito assim que Deus e a criação, eles querem que nós sejamos dignos. E dignidade é você ter conforto. Dignidade é você colocar a cabeça no travesseiro à noite e não ficar sem dormir ou preocupado se você vai ter o que comer no outro dia, por exemplo, ou como é que você vai pagar as contas. Isso não é viver, isso é sobreviver e não é viver de maneira digna. Então, o dinheiro traz sim felicidade. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, sim. O dinheiro traz felicidade, o dinheiro ele traz dignidade, sim, pra gente. E todos nós precisamos de dinheiro para viver com plenitude, não só sobreviver. Então, você que faz os seus atendimentos, não tenha medo de cobrar o preço justo, tá? Não deixem que as pessoas coloquem preço no seu serviço. Existe muito disso. Tá muito caro. Aí você, por não perder o cliente, não querer perder o cliente, muitas vezes, pois eu faço mais barato. Você não está se valorizando. Se você tem um preço X, você tem que cobrar o preço X, que é o preço justo pelo seu trabalho. Ninguém tem que colocar preço no seu serviço.
Então, se a pessoa não quiser, que ela procure outra pessoa. Mas o preço justo ali tem que ser estabelecido, porque se você vai barateando muito os seus serviços, acaba que você vai se desvalorizando. Então, aí você também já perde aí um pouco da prosperidade. Então, o respeito por si mesmo e a quebra dessas crenças limitantes nos colocam alinhados ali com a prosperidade, com os ganhos, com os bens materiais, que não tem nada de demoníaco, não tem nada de feio. Sim, a gente pode ser caridoso, ser caridosa, sim, ajudar as outras pessoas, mas a gente não pode se colocar em segundo plano, em terceiro plano, para ajudar outras pessoas. A gente tem que se ajudar primeiro. É egoísmo isso? Não deixa de ser um pouco de egoísmo, mas a gente precisa ser um pouco egoísta nessa vida, porque se a gente fosse doar demais, pensar demais nos outros, a gente acaba se esquecendo. Então, até para eu ter condições de ajudar as outras pessoas, se assim for a minha vontade, eu preciso me ajudar primeiro, eu preciso me priorizar. Porque como é que eu vou ajudar as pessoas sem condições, né? Se eu não consigo ajudar a mim mesma. Então, eu não posso tirar da minha mesa para colocar na mesa das outras pessoas. A gente tem que ter esse princípio. Então, vamos aí quebrar essas crenças limitantes, nos alinhar com a energia da prosperidade, começar a observar aí esses padrões de escassez, de demonizar o dinheiro. Vamos ver o dinheiro aí como nosso aliado, como uma coisa boa, como algo positivo na nossa vida, sim, e que pode sim andar ali junto, né, lado a lado com a espiritualidade. É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado.